irmãos e irmãs, estamos lendo esta semana a oração sacerdotal de Jesus. Essa longa oração que o Senhor proferiu antes de ser entregue por amor de nós, na qual, por assim dizer, ele exprime os seus sentimentos mais profundos pela igreja. No trecho que nos toca ler hoje, ele começa dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse é o valor que para o coração de Jesus tem a unidade. Mas não qualquer tipo de unidade. Porque existem unidades que não são unidades em Deus. Por exemplo, Jesus diz: acaso Satanás está dividido contra Satanás? Ou seja, ele mostra que até no inferno há um tipo de coligação. Ao mesmo tempo, quando Pilatos quis entregar Jesus à morte, ele fez as pazes com Herodes. Ou seja, entre os homens existe uma certa unidade para o mal. Por exemplo, um conluio de bandidos se destina ao mesmo objetivo. Essa unidade a qual o Senhor nos chama, que Ele pede em sua oração, é a unidade da igreja. E a própria definição da igreja está fundada sobre esta unidade. São Roberto Bellarmino, por exemplo, define a igreja como a união dos fiéis em torno da mesma fé, dos mesmos sacramentos, guiados sob os mesmos pastores. Essa é a unidade da igreja. Não é uma unidade aleatória. E nós precisamos sentir a sobrenaturalidade dessa unidade. E perceber que existem modos de enfocar a unidade que não são propriamente católicos. Um modo, por exemplo, seria entender a unidade como uma espécie de corporativismo. Ou seja, nós falamos a mesma linguagem, nós temos os mesmos trejeitos, as mesmas maneiras, as mesmas impostações, logo nós somos uma coisa só. É o tipo de unidade que todo ditador exige depois que ele dividiu a todos para obter o poder. É a estratégia do Maquiavel: divide tudo, quando tem o poder, impõe esta unidade. Agora temos que nos juntar, agora temos que todos nos unir num pacto, etc. É uma unidade falsa. A unidade da igreja está fundada sobre a fé, sobre a doutrina da fé, sobre a celebração dos sacramentos e sobre o regime que remonta à cabeça da igreja, Cristo através do seu vigário, que é o Papa. Uma outra maneira errada de conceber a unidade é
é a unidade de tipo irenista, em que nós temos que nos juntar, deixar de lado as nossas diferenças. Então, juntam-se todos, hereges, cismáticos, excomungados, satanistas, idólatras, apóstatas, juntam tudo, não, somos um. Não, isso é uma unidade mentirosa, não existe unidade aí, né? Nós pegamos, por exemplo, água e óleo, nós podemos dizer assim, estão unidas no copo, mas não é unidade, as duas não se misturam, não há aglutinação desses elementos, isso não é unidade, isso é uma mentira. Outro modo é a chamada unidade transcendental das religiões, que é uma coisa extremamente diabólica, que imagina o seguinte, que existe uma tradição primordial que está por detrás de todas as religiões e que faz com que elas, digamos assim, pela porta dos fundos, sejam a mesma coisa. Uma unidade diabólica, não existe nenhuma revelação natural, primordial. O que existe é a divina revelação que ocorreu ao longo da história do povo de Israel, na encarnação do Verbo, que encerrou a revelação definitivamente, entregou a igreja em depósito que nós conservamos até o dia de hoje. Porém, existe um outro tipo de unidade que também passa por católico, mas não é. Que é a unidade teórico-doutrinal, mas fora do regime da igreja. Muito comum a certos grupos tradicionalistas, conservadores, assim por diante. Que é aquela unidade que diz o seguinte, olha, a igreja está estruturalmente corrompida, logo nós somos um grupo, uma casta, nós somos um chetos, uma agremiação, e nós temos a verdade. A nossa missão é conservar a verdade no meio da confusão. E num clima de desorientação como esse que nós vivemos, é muito fácil alguém aderir a esse tipo de ideologia. Porém, nós não podemos esquecer que a igreja está fundada sobre a fé e sobre Pedro. Aquele que tem o encargo de custodiar a fé e manter inalterada é Pedro. E se eu julgo a igreja, logo eu sou maior do que a igreja. E se eu sou maior do que a igreja, isso aqui já não é mais igreja católica. Isso aqui já virou protestantismo, virou livre-exame. Quer dizer, eu faço aquilo que eu quero. Na verdade, esse tipo de concepção já começou na Idade Média. No século XII, no momento em que a igreja estava em profunda crise, alguns místicos, os chamados místicos renanos, naquela região da Alemanha, começaram a falar sobre uma igreja pequena dentro da igreja grande. Começaram a falar de uma igreja espiritual dentro da igreja. Isso em si não seria errado. Ou seja, imaginar que é verdade que existem muitas pessoas que estão apenas de corpo presente na igreja, mas que são mais mortas que um cadáver, são um peso morto que nós temos que arrastar. É verdade. O próprio Concílio Vaticano II fala disso. Contudo, São Tomás diz, um pequeno erro nos princípios
conduz a um grande erro nas conclusões. Então, alguns começaram a exagerar nessa compreensão da igreja espiritual. E começaram a se aventurar por um tipo de eclesiologia desencarnada, etérea, mística. Foi quando um franciscano chamado Joaquim de Fiore criou mesmo a ideia da igreja espiritual. Essa igreja que viria numa nova era, a era do Espírito Santo, e que já não teria mais sacramentos, que já não teria mais estrutura, autoridade, hierarquia. Seria uma igreja composta de frades. Ninguém mais se casaria, ninguém mais seria sacerdote, todo mundo viraria frade mendicante franciscano, mais ou menos assim. Não é difícil perceber o quanto isso evoluiu para o protestantismo. Porque a noção que Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais reformadores, Cranmer, etc., tinham da igreja, era de uma igreja espiritual, de uma igreja que não tem uma estrutura visível. E isso é uma heresia. É a heresia do joaquinismo, que diz que a igreja é, na verdade, uma entidade etérea, espiritual, desprovida de visibilidade. E o dogma da igreja visível, ou seja, a igreja tem visibilidade, ela é palpável, ela é uma instituição divina. É um dogma da igreja católica, doutrina dos padres da igreja. Ou seja, a igreja não pode ser uma instituição assim, que eu não sei exatamente onde ela está. Ela tem uma cabeça, tem um corpo, e assim por diante. Isso depois foi se desenvolvendo a partir dos nacionalismos na Idade Moderna. Então, por exemplo, os franceses criaram a heresia galicana, que dizia que, bom, tem um papa lá, mas a gente não obedece o papa, a gente faz o que a gente quer. É o galicanismo. A igreja francesa. Isso é uma heresia. O josefinismo, na Áustria. Não, é o rei que manda na igreja por um direito divino. Depois daí surgiram os regalismos, que é a doutrina de que o rei é o chefe da igreja. Heresias, que foram sucessivamente condenadas pela igreja. Hoje, nós vemos isso reaparecer sob diversas formas. Por exemplo, grupos que dizem que defendem a fé, mas ao mesmo tempo são galicanos. Ou seja, tem um papa, mas a gente faz o que a gente quer, somos independentes. Nós não obedecemos. Então nós fazemos literalmente o que nos dá na telha. Temos os nossos bispos, temos os nossos padres, temos os padres independentes aqui e ali, que ensinam a doutrina ortodoxa, mas cometendo uma divisão contra a estrutura da igreja, que, ao menos do ponto de vista institucional, tem todas as características de um cisma. Ou, por exemplo, grupos que aderiram abertamente à ideia da igreja espiritual e dizem que já não existe mais uma estrutura da igreja, que não existe mais o Papa, que a Sé estaria vacante, e como se as portas do inferno pudessem prevalecer sobre a igreja, né? O Concílio Vaticano I disse que a cátedra de Pedro permanecerá até o fim dos tempos, e Deus sempre proveria um pastor para a igreja, não há dúvida disso. Com as soluções mais mirabolantes, e vão entrando em loucuras, e mais loucuras, e mais loucuras, e mais loucuras. E às vezes as pessoas se deixam levar por um esteticismo, por um certo puritanismo exterior, enquanto se esquecem de que a igreja
com todas as circunstâncias limitantes que ela tem. Jesus menciona isso aqui, que ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Ou seja, no próprio grupo apostólico houve Judas, houve um traidor. O que mostra que na igreja nós teremos muitas dificuldades. Nós estamos, muitas vezes, naquela situação de Paulo, naquela barca que estava naufragando, quando chegava na ilha de Malta. E Paulo falou para todo mundo: quem ficar na barca não morre. Eu garanto que não vai morrer. E de fato, quem ficou na barca não morreu. Muitos querem pular da barca. É como se alguém, durante o dilúvio, quisesse pular da arca de Noé, dizendo assim: não, mas é que aqui tem muito bicho, é um fedor terrível, olha esses excrementos todos, que situação horrorosa, tem pulga, tem um inferno esses bichos aqui dentro, tem de tudo, que confusão, que gemedeira. Pois é. Às vezes a igreja se parece com a arca de Noé, mas nós temos que permanecer dentro dela, não nos sendo lícito, de modo algum afastar-nos do que ela é, por pior que esteja a situação. Não foi o que os santos fizeram. Ao longo da história, por exemplo, Santa Catarina de Sena, durante a crise do papado, o que ela fez? Fundou um grupo separatista, se juntou com... Não, nada. Permaneceu aonde estava. Sem quebrar as correias da obediência. Portanto, vejam, entre uma unidade que não se baseia na fé, mas só na disciplina, e outra unidade que se baseia na fé sem disciplina, está a unidade católica, na fé e na disciplina, conservando as duas coisas. Porque se um erro doutrinal não justifica um erro disciplinar, um erro disciplinar não justifica um erro doutrinal. É tudo muito simples. Mas quando nós estamos desorientados e ninguém mais consegue achar o princípio e ver as coisas como elas são, e as pessoas se deixam levar pelo desespero, pela ansiedade, pelo cansaço, pela desesperança, então elas tentam fazer o que é pior, que sempre foi o que foi feito e deu muito errado ao longo da história da igreja. Todos aqueles que tentaram reformar a igreja sempre acabaram piorando-a, dividindo-a, gerando mais loucura, mais confusão, disseminando mais e mais desordem. Que o Senhor nos mantenha firmes, estáveis e unidos. O Santo Padre, aos nossos bispos, a todos os pastores legitimamente constituídos pela igreja, numa unidade de jurisdição, sob a fé que nós conservamos inalterada, ainda que muitos queiram, de algum modo, pervertê-la para torná-la mais saborosa para o mundo. No Evangelho de hoje, Jesus diz: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. O único modo de ser livre do maligno é conservando a verdade da fé, ainda quando ela se torna insalubre e
e até insuportável aos ouvidos do mundo.